Com a internet, o leitor ele sempre foi uma figura meio metafísica antes da internet, né? Assim, ao leitor se atribuía muitas qualidades, ele não gostava de textos longos, por exemplo, leitor isso, leitor aquilo. Com a internet, a gente passa a conhecer o leitor, que é múltiplo, né? E o leitor ele passa a ser um escritor também. Então os meus textos, né, como os textos na internet, eu acho que eles são, as minhas colunas é um texto debate, porque eu escrevo nesse exercício, né, de desacomodação. Para eu poder desacomodar o leitor, eu preciso antes me desacomodar a mim mesma. E a partir daí, a partir do meu texto, se começa um debate, né? Porque o leitor na internet, ele comenta tanto na própria coluna, na página do site, como no Twitter, como no Facebook, nas redes das quais ele participa, onde ele vai replicando e o texto vai sendo compartilhado. Então ele dá a sua opinião, ele discorda, ele acrescenta ideias que eu não tive, nuances que eu não pensei, ele conversa, ele dialoga com outras pessoas que também estão pensando sobre isso. Então é um texto que ele é mais vivo, no sentido de que ele tem, apesar da internet ser essa coisa tão fluida, né, que tá tão, onde tá, a gente não pega, né, o texto ele permanece. Então às vezes eu vou ver colunas que eu fiz 2 anos atrás, e elas voltam as mais lidas, porque um grupo de leitores leu naquele momento, começou a falar com seu grupo de amigos, começaram a discutir, e a coluna volta a ser compartilhada, a ser replicada. Então, na verdade, cada texto é um texto debate permanente, né, que torna, eu acho, muito mais rico. Acho que o leitor, com a internet, ele passa a ser também um escritor. Ele continua escrevendo esse texto a partir da sua visão de mundo, né? Dentre os textos que você escreveu para as colunas, e principalmente que está no livro, qual você acredita que mais desacomodou os leitores? Eu acho muito complicado eu achar isso, assim. Eu acho que cada um desacomoda de uma maneira diferente, vai alcançar uns e não vai alcançar outros, né? Eu acho que essas coisas só os leitores podem dizer, assim. Eu ouço... O meu texto mais lido até hoje é uma coluna chamada Meu Filho, Você Não Merece Nada, né, onde eu falo um pouco, né, sobre essa geração atual, né, de adolescentes. E esse texto teve 900 mil visualizações de páginas únicas, né, só no site da época. Então esse foi o meu texto mais lido. Mas tem outros textos que são lidos de outra maneira, em outros espaços, né? Porque como eu escrevo textos muito variados, então, às vezes, num determinado grupo, aquele texto é o que mais repercute, como o dos Guarani Kaiowá, que foi também um texto de muita, né, repercussão, quando o Guarani Kaiowá fazia aquela declaração de morte, né, no Mato Grosso do Sul. Então, cada um... E também, assim, existem textos mais de memórias que atinge as pessoas de uma outra maneira, né? Então cada um tem a sua história com o seu texto, né? Cada leitor, escritor tem a sua própria história, ele também vai recriando o seu mundo a partir do que lê. Então acho que eu não saberia dizer né? Cada um tem o seu percurso. Aquilo que eu escrevo, seja uma reportagem, seja uma coluna, seja uma matéria do dia a dia na redação, é a minha expressão no mundo. E é a história de alguém. E a gente tem que ter um profundo respeito pela história das pessoas, né? Pelas pessoas que abrem a porta da sua casa, da sua vida, de si mesmos, para nos dar a enorme confiança de contar a sua história. Então eu sempre fiquei até tarde para poder revisar e ter o máximo de certeza de que eu fiz todo o possível para que não tivesse nenhum erro. É claro que às vezes erros acontecem, mas eu preciso ter certeza de que eu fiz todo o possível. Isso significou muitas vezes vir à noite. Em todas as minhas reportagens publicadas na época, eu sempre fui a última a sair da redação. Eu só saio da redação depois de passar por todo o processo de revisão, quando a minha matéria vai para a gráfica. Por causa disso, porque tanto por respeito às pessoas cujas histórias eu estou contando, quanto por respeito por mim.
Eu acho que o rumo, acho que a gente está vivendo um momento muito rico e interessante de transição, né, com muitos desafios. A internet, com a ampliação de narrativas, trouxe muitos desafios para o próprio fazer jornalístico, e eu acho que isso é muito rico. E talvez a principal característica desse momento é que ninguém pode dar um rumo, não existe um rumo dado, não existe hoje nada que está dado. A gente tem hoje o desafio de construir respostas, como financiar as reportagens, como disputar com essa quantidade enorme de narrativas simultâneas, o que é maravilhoso, essa multiplicidade de narrativas, mas como ser lido quando o leitor tem tanto acesso a tanta informação. Tem várias questões novas hoje que a gente precisa construir a resposta. Então hoje, cada um tem que construir a sua resposta e construir também essa resposta coletivamente, porque nada está dado. Hoje a gente precisa ser protagonista mais do que nunca dessa construção do que vai ser o jornalismo daqui para frente, com todas essas mudanças. Eu acho que é um momento fascinante, mas não é mais aquela história de então vou conseguir emprego, vou para a redação e vou passar. Não, hoje as coisas estão, a gente está vivendo num momento de mutação, o que é riquíssimo. Mas cada um precisa assumir. Acho que sempre precisou, mas agora talvez o desafio seja maior. Cada um precisa construir o seu rumo, construir a sua resposta. A gente tem muita ideia de dizer que tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem nada que está... É um mundo em aberto. Assim como se diz que a internet é para textos curtos, né? Quantas vezes se afirmou isso? Os meus textos são longuíssimos, né? Eu acho que a gente tem um grande momento para não botar muros, né? Por que a gente precisa botar muros num momento tão rico de espaços em aberto, onde tudo pode ser construído? Então não sei se tem que ser multimídia, pode ser que sim, né? Em determinado momento, por exemplo, nas minhas colunas eu escrevo, né, e linko, mas não tem vídeo na minha coluna, não tem áudio, pode ser que tenha numa ou na outra, mas nada, eu não gosto de ter que ser. A gente não precisa disso na vida, né? A vida é um espaço de construção, o jornalismo também, sempre.